Sejam bem-vindas à segunda aula do Desafio Dominando a Reconstrução de Sobrancelhas. Na aula de ontem, a gente conversou bastante sobre o nosso mercado, de forma geral, os problemas que a gente pode enfrentar durante a nossa trajetória profissional. E na aula de hoje eu te trouxe para um ambiente um pouquinho diferente, porque eu quero que você pare, respire e se conecte com aquilo que vem de dentro. No nosso mercado a gente encontra muito padrão e eu comentei isso com vocês na aula de ontem, né? É muito comum que a gente veja durante a nossa trajetória que a gente se perca em alguns momentos buscando referência, trazendo a personalidade de outras pessoas para a nossa vida, escolhendo através da escolha de outras pessoas. E agora eu quero que você pare, preste um pouco de atenção no que eu vou te falar aqui e talvez pareça meio bobo o que eu vou dizer. Talvez você esteja pensando, meu Deus, o que essa menina está fazendo? Eu me inscrevi num evento sobre reconstrução de sobrancelhas e a gente vai falar sobre técnica, claro, obviamente a gente vai falar sobre técnica, mas agora, nesse momento, eu preciso que você saiba exatamente quem você é, o que você faz e se reconecte com aquilo que vem de dentro de você. E aqui nesse ambiente, trazendo vocês para fora de um espaço fechado, que a gente tem o costume de ver em estúdio, em qualquer lugar que seja mais o padrão do nosso mercado, eu quero que você entenda que eu vim até aqui e que eu estou aqui justamente para que eu consiga expandir os meus horizontes e olhar para fora daquele caminho imposto que todo mundo coloca, aí no Instagram principalmente. Porque é muito comum que a gente veja no Instagram pessoas se vestindo igual, usando a mesma paleta de cores, colocando os mesmos estilos de acessórios, roupas sociais e tudo isso que a gente tem visto muito hoje em dia aqui na internet, né? E tudo isso em prol de uma super imagem valorizada, talvez, mas que produz um padrão de pessoas robotizadas que falam a mesma coisa, com o mesmo formato, falas formais, né? Falas mais robotizadas e principalmente uma imagem mais bloqueada, travada, reprimida. Eu não quero isso para você. Eu não quero que você seja uma réplica de outras pessoas, de outras profissionais que você acompanha. E é bem comum, e provavelmente você já deve ter passado ou já deve ter percebido isso, que a gente olha para pessoas que a gente admira, que a gente gosta de acompanhar no Instagram, na internet, e a forma como aquela pessoa se veste, a forma como aquela pessoa se porta, como ela se mostra, é tão admirável, é tão legal de acompanhar aquele perfil, aquela pessoa que você gosta, que você admira, que parece que você vai conseguir evoluir se você replicar ou colocar em prática exatamente as mesmas coisas que aquela pessoa faz ou mostra. E a gente entra num problema aqui, no impasse, que a personalidade daquela pessoa passa a ser a sua personalidade e que muitas vezes, em vários casos que eu já acompanhei, não condiz com a realidade das profissionais. E aí o que acontece? Você começa a replicar ações, atitudes, forma de se vestir, forma de falar, às vezes até o design e as cores que você usa no teu perfil do Instagram para parecer mais sofisticada, para parecer mais profissional. E talvez isso não seja de fato aquilo que você quer passar através da tua essência e aquilo não corresponde a quem você é de verdade. E aí você se mostra ser uma pessoa no seu Instagram e quando na realidade a pessoa que você é de fato, que está por trás das câmeras, que está por trás da internet, é uma pessoa completamente diferente, talvez mais extrovertida, talvez mais animada, talvez mais autêntica, e você está reprimida num padrão imposto porque você replicou atitudes que alguém disse que talvez seria bom, que seria importante. E até vou contar para vocês aqui um caso de uma aluna que compartilhou com a gente um vídeo que ela gravou e ela dizia bem assim na mensagem que ela mandou lá no nosso grupo: gente, esse aqui é um vídeo que eu gravei sendo eu mesma. Eu sou assim, mais animada, mais extrovertida, só que eu fico muito insegura porque eu não sei se eu tô passando o profissionalismo que eu deveria passar fazendo desse jeito.
porque eu vejo as pessoas falando de uma forma, enfim. E aí ela comentou um pouco sobre o que ela via na internet e que ela achava que muitas vezes se ela fosse ela mesma e se ela se expressasse da forma como ela é realmente, ela talvez passasse menos profissionalismo, quando na verdade é completamente o contrário. A gente se conecta de forma muito mais fácil, muito mais intensa com as pessoas quando a gente passa a verdade. E não é fácil sustentar uma imagem que não é real. Não é fácil sustentar uma imagem que não vem de dentro, que vem de padrões externos, de indicações externas, né, de outras pessoas. Se isso não faz parte da sua realidade, dificilmente você vai conseguir ficar feliz e se sentir bem fazendo isso por um grande período de tempo. Vai chegar um determinado momento que você não vai mais saber como agir, como conseguir continuar, continuar percorrendo o caminho nesse mesmo formato, apresentando essa mesma imagem, porque aquilo não faz parte de você, não faz parte da sua realidade e não é de fato o que vem de dentro de ti. E aí a personalidade dessa outra pessoa ou de outras pessoas, talvez mais de uma, vai tomando conta de você e você vai se tornando outra pessoa, um personagem que você não é. E por que isso é tão difícil e tão importante que você entenda que não é assim que as coisas funcionam? Vocês conseguem perceber o quanto isso te atrapalha na sua evolução profissional? Porque é muito mais fácil sustentar uma imagem que vem de dentro, porque é a verdade que você transmite, é a verdade que você passa. A cliente que chegar até você, ela vai enxergar a mesma profissional, tanto no perfil do Instagram, quanto lá no atendimento. Agora, se você sustenta um personagem no teu Instagram e no teu atendimento você é completamente diferente, a comunicação fica incoerente, as coisas não se combinam e isso gera insegurança para as pessoas que você atende. E tentar ser alguém que você não é, provavelmente no meio do caminho vai te fazer ter vontade de desistir, de parar, de fazer outra coisa, porque aquilo ali não tá te dando paz e não tá te deixando confiante naquilo que você faz. Mas eu sei que nada disso que acontece é sua culpa, eu não tô querendo que você se sinta culpada por isso, porque realmente a gente vive hoje um universo muito imposto, com condições impostas e com padrões que foram colocados goela abaixo na nossa vida e que faz com que a gente às vezes se obrigue a fazer coisas que não fazem sentido pra gente só porque parece que vende mais, parece que capta mais clientes, parece que funciona melhor, quando na verdade a autenticidade que vem de você é o que vai fazer com que você se conecte com as pessoas certas para que você atenda as pessoas que fazem sentido para você. No nosso mercado, a gente tem que entender que a gente atrai aquilo que é semelhante a nós, ou seja, a forma como você se comunica, a forma como você mostra o seu trabalho, a forma como você expressa ali a tua arte vai fazer com que as pessoas certas se conectem e se identifiquem com você através daquilo que você mostra. E eu sei que isso tudo não é fácil, né? Porque muitas vezes pode ser que você tenha vindo de algum outro trabalho, pode ser que antes você trabalhava CLT e durante toda a sua vida você simplesmente chegava na tua empresa, batia o teu ponto, cumpria atividades que já foram colocadas ali para você simplesmente agir. Você não tinha que pensar, que planejar, nada. Você só simplesmente executava as atividades que alguém já tinha te repassado, te ensinado. E isso sim era muito mais fácil, obviamente, porque é muito mais fácil simplesmente fazer alguma coisa que alguém já mandou você fazer, do que pensar, planejar, deixar uma estratégia pronta para que você consiga captar suas primeiras clientes, para que você consiga atender as suas primeiras clientes e principalmente para que você se mostre ser quem você realmente é. Isso tudo é uma coisa assim, ó, que às vezes pode parecer uma bola de neve na sua vida e você, meu Deus, eu não sei por onde começar, eu não sei o que eu faço. Talvez você se sinta perdida, assim. Eu entendo, já passei por isso, já bati muita cabeça no meu início também com relação a tudo isso. O rosa, por exemplo, que é uma cor muito usada no mercado da beleza e que a grande maioria das profissionais começam utilizando rosa porque foi uma cor que representa o mercado da beleza, foi colocado como um padrão que na verdade às vezes não faz sentido para você, não fazia sentido para mim. E aí
até eu entender todo o meu processo, eu passei pelo rosa, aí eu não queria fugir muito do rosa, comecei a usar um alaranjado, que também não gostava muito, aí comecei a mudar um pouco para o azul, até conseguir me encontrar de fato e entender que o que fazia sentido para mim e para a essência que eu queria transmitir, que é a naturalidade, era o verde. Mas isso aqui que eu tô falando também não significa que você tem que usar o verde, porque é o que eu falei, a gente precisa se conectar com aquilo que vem de dentro da gente. O verde faz muito sentido para mim, é uma cor que eu amo, é uma cor que eu me sinto bem, é uma cor que eu gosto, que eu uso, e é uma cor que fazia muito sentido para mim, por isso eu comecei a usar. Na época que eu comecei a usar o verde, ninguém usava verde, era uma cor muito fora do padrão do mercado da beleza, porque é uma cor que demonstra outras coisas. Hoje em dia muitas pessoas já utilizam e as coisas foram evoluindo a ponto de fazer com que agora a gente consiga utilizar cores e símbolos e, enfim, elementos que fazem sentido pra gente e transmitir a nossa essência através daquilo sem precisar ser um padrão imposto. Então, só que é um pouco complexo, mas você precisa entender que isso vem de dentro de você. E passar por esse processo, aceitar esse processo de evolução e entender o teu momento, qual é o que faz sentido para você, é extremamente importante. Não é porque eu tô falando isso que você vai ter que fazer dessa forma. E eu posso até trazer um exemplo disso para vocês, que o nosso espaço, o nosso perfil, tudo que a gente coloca como profissional é uma extensão daquilo que vem de nós. Por quê? Porque nós somos o início de tudo, né? Então, a tua empresa vem de dentro de você. É uma coisa que você vai construindo a partir da tua essência e daquilo que você quer transmitir. E o exemplo que eu tenho para dar é que eu fui em Santa Catarina recentemente e eu fui visitar algumas alunas. E eu fui no estúdio de uma delas e quando eu cheguei lá, eu fiquei até surpreendida, porque eu entrei no espaço e era exatamente a cara dela. Era muito autêntico, assim como ela, era extremamente despojado, assim como ela. E aí eu entrei, o espaço tinha uma parede preta, o que é completamente fora do padrão do mercado da beleza, que é todo mais aquela coisa branca e traz aquele ar mais clean, mas tinha tudo a ver com a essência dela e com aquilo que ela transmite. E tinha um quadro bem diferentão, assim, com uma mulher desenhada, umas tatuagens, um quadro assim bem muito bonito, muito lindo e que representava exatamente quem é aquela pessoa que estava por trás daquele trabalho. E o que eu tenho para dizer sobre isso é que muitas vezes a gente acaba se perdendo durante a nossa trajetória mesmo, porque a gente não olha para dentro. Então tudo que você fizer, tanto no teu perfil, quanto no teu espaço de atendimento, quando você estiver organizando, não tem a ver com o mercado da beleza, ou com um padrão imposto, ou com o que outra profissional disse que talvez seria certo. Mas tem a ver com aquilo que vem de dentro de você, porque é a extensão da tua personalidade. Então coloca a tua personalidade em todos os atos que você fizer, em todas as coisas que você começar a fazer agora, coloca a tua personalidade. No teu perfil do Instagram, as cores que você escolher, as letras que você escolher, tudo tem que fazer sentido com aquilo que você quer demonstrar. E talvez, isso que eu tô falando pra vocês, talvez pra quem olhe de fora e pense, meu Deus, mas isso não tem nada a ver com a área da beleza, essas cores, esse design, essas informações, não tem nada a ver com a área da beleza, com o design de sobrancelhas, não tem nada a ver com, de fato, o que está acontecendo ali, mas tem a ver com a pessoa que está por trás. E pasmem, essa minha aluna, ela tem 150 clientes fixas. Em época de final de ano, de temporada, que normalmente dá um aumento na agenda, ela atende mais de 200 clientes no mês. Então, não tem a ver com um padrão imposto no mercado da beleza, não tem a ver com as cores que são mais certas para o mercado da beleza ou qualquer coisa do tipo. Mas tem a ver com a tua personalidade, quem você é, a transformação que você causa e, de fato, o que você faz para mudar a vida das pessoas que você atende. Há pouco tempo atrás, eu me peguei acompanhando algumas profissionais que eu admiro, que eu acho que são pessoas que realmente falam coisas que fazem sentido, mas a forma como elas se posicionam no mercado, a forma como elas se vestem, como elas falam, como elas se mostram, não faz tanto sentido para mim, não condiz com a minha realidade. E em determinado momento eu acabei me deixando levar por essas referências, por esses padrões. E isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente está sempre numa linha muito tênue
entre as referências e, de fato, aquilo que faz sentido para você. E pode ser que em algum momento você tá ali nessa corda bamba e você acabe pendendo um pouquinho para o lado e pegando essas referências e colocando na tua vida como uma imposição, digamos assim. E vai chegar um determinado momento que, se você fizer isso e deixar isso acontecer, muitas coisas podem se tornar mais difíceis durante o seu processo, atrapalhar a tua criatividade, te trazer um bloqueio, porque de fato tudo que você está tentando criar não faz tanto sentido para você, porque não é de fato que vem de dentro, e sim vem de uma ação externa, de uma pessoa de fora, um pensamento diferente, uma cabeça diferente, uma visão diferente sobre o mundo. E nesses momentos tem uma outra coisa que acaba acontecendo, que é a tal da comparação, né? E essa acho que é a pior coisa que pode acontecer na nossa trajetória, porque quando a gente se compara com outra pessoa, a gente coloca em jogo a nossa vida em comparação à vida daquela pessoa que talvez não tenha os mesmos compromissos, as mesmas demandas, que talvez não tenha filhos, que talvez não tenha marido, que talvez não tenha que limpar a casa porque tem alguém que cuida de tudo isso para ela, que talvez não tenha que cozinhar. E eu sei que acontece isso com vocês, que vocês se colocam ali como inferiores, que não conseguem fazer tudo o que tem que fazer porque a fulana de tal produz tanto conteúdo, eu não consigo produzir porque eu tenho filho, porque eu tenho casa, porque eu tenho marido e eu não consigo dar conta de tudo, porque a fulana de tal viaja, palestra, faz isso, dá curso e eu não consigo sair do lugar, eu não consigo captar clientes, eu não consigo fazer isso. Mas entenda o teu momento, aceite o teu processo, porque é isso que vai fazer sentido para que a tua trajetória evolua. E óbvio, cada um tem um tempo diferente para fazer as coisas, cada um tem um formato diferente para fazer as coisas e tudo isso deve ser levado em consideração. E aceitar o processo vai deixar tudo isso mais leve para você. Quando eu peguei me comparando e pegando essas referências, eu comparei uma rotina completamente diferente da minha com aquilo que eu tinha ali no meu momento, né? Eu estava com um bebezinho pequeno, eu não tinha como viajar, eu não tinha como fazer palestras, eventos presenciais, eu não tinha como fazer nada disso. E eu me peguei pensando e me frustrando durante o meu processo, porque por que elas conseguem e eu não? Por que elas fazem e eu não consigo fazer? E é óbvio, isso é óbvio, a resposta está na nossa cara estampada, é óbvio, porque o meu momento é completamente diferente do delas. Porque eu tenho marido, porque eu preciso dar atenção para minha casa, porque eu também tenho filhos, eu tenho os meus atendimentos, eu estava construindo um estúdio. Então tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo, enquanto as outras pessoas estavam focadas especificamente em palestras e eventos presenciais. Isso tudo tem que sair da tua cabeça e parar essa comparação injusta, porque a tua comparação ela tem que ser com aquilo que vem de dentro de você também. Quem você foi ontem? Hoje você foi melhor? Ótimo, você está evoluindo. Quem você foi o mês passado? Você já parou para analisar os teus meses anteriores de trabalho, de postagens, de pessoa mesmo? O que você fazia meses atrás e o que você tem feito hoje para evoluir no teu trabalho? Tudo isso é o que tem que ser levado em consideração quando você compara, porque a comparação é com quem você já foi e com quem você está sendo hoje. Então não tenta se encaixar numa vida que não é sua, não se compara com um momento que não é o teu momento e curta o teu processo, a tua trajetória. O que eu tenho para dizer para vocês hoje é que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os perrengues e de tudo que a gente passa durante a nossa trajetória, porque realmente trabalhar, empreender, trabalhar no mercado da beleza não é tão simples assim, que a gente falar que é fácil está mentindo para você, é gratificante, porque a gente trabalha com pessoas e a gente transforma vidas. E quando a gente transforma vidas, quando a gente fala que o nosso trabalho de fato transforma a vida das pessoas, e quando vocês entenderem isso, tudo vai fazer mais sentido. Essa transformação de outras pessoas faz com que essas outras pessoas transformem outras pessoas e a gente passa a viver um ciclo de transformação que transforma a gente, entende? Então tudo isso volta como recompensa para você, é gratificante, é prazeroso viver isso, apesar das dificuldades. E eu vou te passar uma tarefa hoje para você colocar em prática, eu também vou fazer essa tarefa, eu também vou colocar em prática isso, que é escolher uma foto sua
ou de um momento profissional, de uma conquista profissional, ou de alguma dificuldade que você superou, ou de alguma superação profissional que você teve, para você postar essa foto no teu perfil contando o teu momento, contando a tua trajetória, o que aconteceu, contando um pouco sobre essa conexão que você está fazendo com você mesmo. Para que você marque esse ponto, né, hoje, como a virada de chave, como a virada do jogo, para que você comece a partir de agora a expressar e a colocar para fora a pessoa que realmente você é, aquilo que está preso dentro de você. A gente vai se libertar durante esse desafio para que não só você seja quem você realmente é, mas para que você consiga expressar isso para as pessoas se identificarem, se conectarem cada vez mais com vocês. Eu vou postar também lá no meu perfil uma foto minha, contar um pouco da minha trajetória, e eu quero que vocês vão lá nos comentários e comentem um pouquinho do momento que vocês estão vivendo, para que eu me conecte com vocês ainda mais intensamente, para que eu conheça vocês e eu saiba quem é que está acompanhando aqui as aulas, o desafio e colocando em prática, e para que eu acompanhe vocês também. É isso, espero que vocês coloquem as tarefas todas em prática, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de vocês, e eu te vejo na aula de amanhã.